Bom dia! Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Animados? Animados, gente. Quarta-feira, lendo Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Que bênção, né? Mais um dia que o Senhor nos concede, mais um dia que estamos aqui para ler a palavra do Senhor, especificamente hoje essa carta de amor a um homem, de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, tudo muito romântico, uma quarta-feira romântica e também que mostra o amor de Deus pela igreja. Então vamos lá, começar. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor. Tu és bom, a tua misericórdia, as tuas misericórdias têm se renovado sobre as nossas vidas cada manhã. E eis que estamos aqui mais uma manhã para aprender um pouco mais de ti e da tua palavra. Vem estar conosco, Espírito Santo, nos dando entendimento para que nós possamos compreender as maravilhas da tua lei. Revela-te a nós. Eu te louvo, bendigo e peço um dia de bênção para cada um de nós. Em o nome de Jesus. Amém? Amém? Cântico dos Cânticos. Lemos ontem o capítulo 1 e hoje vamos para o capítulo 2. Começa a amada falando para o seu amado. Nós vimos que Cântico dos Cânticos é uma carta de amor. É uma carta de amor onde Salomão escrevia ali essa carta para a Sulamita. E eles trocam anseios, vontade de se encontrar, e a linguagem é um pouco diferente da nossa, né? Os galanteios são diferentes dos nossos, de hoje em dia, nossa cultura é totalmente diferente, mas vamos ver como que eles se comunicam, né? Essa troca de mensagem entre esse esposo e essa esposa, esse amado e essa manhã, essa vontade de se encontrar, onde a noiva deseja encontrar o noivo. Capítulo 2. Ela diz: sou uma flor de Saron, um lírio dos vales. Ou seja, uma coisa valiosa. Como um lírio entre os espinhos, é a minha amada entre os jovens. É ele falando. Aí ela torna a falar. Como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me a sua sombra. Ele fala que ela é uma rosa em seus espinhos e ele essa sombra que ela precisa. Então são declarações de amor. O seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou ao salão de banquetes e seus entardes sobre mim é o amor. Por favor, sustentem-me com passas, revigore-me com maçãs, pois eu estou doente de amor. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça e o seu braço direito me abraça. Então ela deseja proteção, ser protegida ali pelo seu amado. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo. Não despertem nem provoque o amor enquanto ele não o quiser. Olha a dica aí, meninas. Escutem, é o meu amado, vejam. Aí vem ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. Vocês já conhecem músicas que falam sobre isso. O meu amado é como uma gazela e como um cervo novo. Vejam, lá está ele atrás do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. O meu amado falou e me disse. Então você vê que é uma linguagem poética, que ela está ali ansiosa para a chegada do amado, cheia de expectativa dessa noiva encontrar o noivo. Aí ela fala, olha o que ele me disse. Levante, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou. Capítulo 2 de Cantares, versículo 11. O inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Quer dizer, acabaram as dificuldades. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos.
A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está às fendas da rocha, nos esconderijos, nos encostos dos montes, mostre-me o seu rosto e deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Olha, todo romântico. Aí ela diz: apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Volte, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Seja como a gazela, ou como o cervo novo nas colinas escarpadas. Capítulo 3. À noite procurei um leito, aquele a quem o meu coração ama, mas não encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por suas ruas e praças. Buscarei aquele a quem o meu coração ama. Eu procurei, mas não o encontrei. As sentinelas me encontram quando faziam as suas rondas na cidade. Vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Perguntei. Mal havia passado por elas quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. E o segurei e não deixei ir, até que o trouxe para a casa de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas costas do campo. Não despertem, nem incomodem o amor, enquanto ele não quiser. Então, está aqui falando, espere o cortejo aqui ao matrimonial. O que vem sumindo do deserto, esse é o cortejo, como uma coluna de fumaça, perfumado com mirra e incenso, com extrato de todas as especiarias dos mercadores. Quem, gente? Quem tinha um perfume específico? Era o rei. Vejam, é a liteira de Salomão, escoltada por 60 guerreiros, os mais nobres de Israel. Todos eles trazem espadas, todos são experientes na guerra, cada um com a sua espada, preparado para enfrentar os pavores da noite. O rei Salomão fez para si uma liteira, ele fez com madeira do Líbano. Suas traves ele fez de prata, seu teto de ouro, seu banco foi estofado em púrpura, seu interior foi cuidadosamente preparado pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, saiam, venham ver o rei Salomão, ele está usando a coroa que sua mãe colocou no dia do seu casamento, no dia que o seu coração se alegrou. Então, isso aqui é a figura de um casamento. Lembrando que o Cantares é um livro que mostra esse amor da noiva, essa expectativa da noiva pelo noivo, assim como a igreja hoje anseia encontrar com Cristo. Capítulo 4. Agora é o amado falando. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos por trás do véu são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras. Quem vem descendo do monte Gileade. Tá? Uma coisa maravilhosa de se ver, segundo ele aqui. Como o rebanho de cabras descendo pelos montes. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosqueadas que vão subindo ao lavadouro. Cada um tem seu par. Não há nenhum sem cria. Tinha todos os dentes, pelo jeito eram branquinhos e bonitos. Ai, meu Deus, é um barato, né? Seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima, suas faces por trás do véu são como as metades de uma romã. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída como arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos heróicos guerreiros. Seus 2 seios são como o filhote do cervo, como os filhotes dos gêmeos de uma gazela que repousa entre os lírios. Enquanto não raia o dia e as sombras não fogem, irei à montanha da mirra e à colina do incenso. Você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito algum. Venha do Líbano comigo, minha noiva, venha do Líbano comigo, desça do alto do Amaná, do topo do Seni, do alto do Hermon, das covas dos leões e das tocas dos leopardos nas montanhas. Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva, fez disparar o meu coração como um simples olhar,
com simples joia dos seus colares. Olha, gente, ele está aqui comparando ela com as coisas mais belas que existiam, tá? Entre os montes, os filhotes da gazela e etc, etc. Quão deliciosas são suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiaria. Os seus lábios gotejam a doçura dos favores de mel, minha noiva. Leite e mel estão debaixo da sua língua. A fragrância das suas vestes é como a fragrância do Líbano. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. De você brota um pomar de romãs, com frutos seletos, com flores de hena e nardo e açafrão, cálamo e canela, com todas as madeiras aromáticas, mirra e aloés e a mais finas especiarias. Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas que descem do Líbano. Olha quanta coisa boa ele a compara. É como se ela fosse a melhor coisa dessa terra. Aí ela diz: acorde, vento norte, venha, vento sul, sopra em meu jardim, para que a fragrância se espalhe ao meu redor, que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Capítulo 5, ele diz: entrei em meu jardim, minha irmã, a minha noiva, ajuntei a mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite. Como, amigos, bebam quanto puderem, ó amados. E ela diz: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem o meu amado batendo. Perdão. Abra minha porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo da umidade da noite. Então ele chega e ela está dormindo. E ela diz: já tirei a túnica, terei que me vestir de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta. Minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vestiram mirra da maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não encontrei. Mas não respondeu. As sentinelas me encontraram, os guardas, tá? Os guardas me encontraram enquanto eu fazia a ronda da cidade. Bateram-me, feriram-me e tomaram meu manto, as sentinelas dos muros. Olha que judiação. Ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar. Se encontrarem o meu amado, que dirão a ele? Digam-lhe que eu estou doente de amor. Aí as amigas: que diferença há entre seu amado e outro qualquer? Ó você das mulheres a mais linda? Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer para você nos obrigar a tal promessa? E ela diz: o meu amado tem pele bronzeada, ele se destaca entre 10.000. Sua cabeça é como o ouro puro, o ouro mais puro. Seu cabelo ondulado ao vento com ramos de palmeiras. São negros como o corvo. Seus olhos são como pombas junto ao regato de águas, lavados em leite, incrustados como joias. Suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Seus lábios são como os lírios que destilam mirra. Seus braços são cilindros de ouro como berilo neste engastado. Seu tronco é como marfim polido adornado de safiras. Suas pernas são colunas de mármore, firmado em bases de ouro puro. Sua aparência é como a do Líbano. Ele é elegante como os cedros. Sua boca é a própria doçura. Ele é muito desejável. Esse é o meu amado. Esse é o meu querido. Ó mulheres de Jerusalém. Então, assim como ele faz toda a comparação dela das coisas mais lindas que havia naquela época, elas falam assim: quem que é esse homem, minha filha, para você achar que a gente precisa fazer esse juramento? E aí ela fala todas as qualidades dele, todas essas belezas, que ele tinha. Capítulo 6, as amigas falando.
para onde foi o seu amado, ó mais linda das mulheres? As amigas recalcadas aqui. Diga-nos para onde foi seu amado e procuraremos com você. E ela diz: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias para descansar e colher lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele descansa entre os lírios. E ele diz: minha querida, você é linda como Tirsa, bela como Jerusalém, admirável como o exército e suas bandeiras. Desvie de mim os teus olhos, pois eles me perturbam. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que descem de Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavador. Gente, é muito engraçado, porque essa linguagem poética, hoje ela não combina nada, né? Mas naquela época fazia todo sentido. Cada um tem seu par. Ela não era banguela. Não há nenhuma sem crias. Suas faces por trás do véu são como a metade de uma romã. Pode haver umas 60 rainhas e 80 concubinas e um número sem fim de virgens, mas ela é única, a minha pomba. Minha mulher ideal. Ela é a filha favorita da sua mãe. Minha mãe tá aí, mãe, eu sou sua filha favorita. Tô brincando. Ela é a filha favorita de sua mãe, a predileta daquelas que deu à luz. Quando outras jovens a veem, dizem que ela é muito feliz. As rainhas e as concubinas a elogiam. Agora as amigas. Quem é essa que parece com o alvorecer, bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como o exército de suas bandeiras? E ela diz: desci ao bosque das nogueiras para ver os renovos do vale, para ver se as videiras tinham brotado e se as romãs estavam em flor. Antes que eu percebesse, você me colocou entre a carruagem como um príncipe ao meu lado. Gente, tem um pé de romã aqui no fundo aqui do meu apartamento. Eu vou lá abrir uma romã para ver como que ela é por dentro, porque eu nunca abri uma romã. Eu vou olhar, tem umas bem bonitas, são lindas mesmo. As amigas dizem: volte, volte, Sulamita. Volte, volte para que a contemplemos. E ele diz: por que vocês querem contemplar a Sulamita? Como na dança de Manaim? E o 7 diz: como são lindos seus pés calçados com sandálias, ó filha do príncipe. As curvas das suas coxas são como joias, obra das mãos de um artífice. Seu umbigo é uma taça redonda onde nunca falta o vinho de boa mistura. Sua cintura é um monte de trigo cercado de lírios. Seus seios são como os 2 filhotes de corças, gêmeos de uma gazela. Seu pescoço é como a torre de marfim. Seus olhos são como os açudes do Esbom, junto à porta do Bate-Rabim. Seu nariz é como a torre do Líbano, voltado para Damasco. Sua cabeça eleva-se como o Monte Carmelo. Seus cabelos soltos têm reflexos de púrpura. O rei caiu prisioneiro das suas ondas. Ah, você é linda! Como você me agrada! Ó, o amor e suas delícias! Seu porte é como o de uma palmeira, e os seus seios são como cachos de frutos. Eu disse: subirei a palmeira e me apossarei dos seus frutos. Sejam seus seios como os cachos da videira, o aroma da sua respiração como das maçãs, e sua boca como o melhor vinho. Ele está muito animado, assim, a expectativa dele, ele acha ela maravilhosa, né? E ela diz: vinho que flui suavemente para o meu amado, escorrendo suavemente sobre os lábios de quem vai adormecendo. Eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Venha, meu amado, vamos fugir para o campo, passemos a noite nos povoados. Vamos cedo para as vinhas, para ver se as videiras brotam de suas flores, se abriram e se romãs estão em flor. Ali eu darei a você o meu amor. As madrágoras exalam seu perfume e à nossa porta há todo tipo de frutos finos, secos e frescos, que reservei para você, meu amado. Capítulo 8. Ah, quem dera você fosse, meu irmão, amamentado nos seios de minha mãe. Então, se eu o encontrasse fora de casa, eu o beijaria e ninguém me desprezaria. E o conduziria e o
traria à casa de minha mãe, e você me ensinaria. Eu daria a você vinho aromatizado para beber, o néctar das minhas romãs. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o seu braço direito me abrace. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar. Não desprezem, nem incomodem o meu amor, enquanto ele não quiser. Aí as amigas dizem: quem vem subindo do deserto apoiada em seu amado? E ela diz: debaixo da macieira eu despertei. Ali esteve sua mãe em trabalho de parto. Ali sofreu as dores daquela que o deu à luz. Ponha-me como um selo sobre o seu coração e como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse toda a riqueza da sua casa para adquirir o amor, seriam totalmente desprezados. Olha os irmãos. Temos uma irmãzinha, seus seios ainda não estão crescidos. Que faremos com nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos como tábuas de cedro. Olha, eles vão dar um suporte, melhorar essa menina. Aí ela diz: eu sou um muro e os meus seios são as suas torres. Ainda assim me tornei aos olhos dele, como alguém que inspira paz. Salomão possuía uma vinha em Baal-Hamon. Ele entregou a sua vinha a arrendatários. Cada um devia trazer pelos frutos da vinha 12.000 quilos de prata. Quanto à minha própria vinha, essa está em meu poder. Os 12 quilos de prata são para você, ó Salomão. Os 2,5 quilos são para os que tomam conta dos seus frutos. E ele diz: você que habita nos jardins, os amigos desejam ouvi-la. Deixe-me ouvir a sua voz. E ela diz: vem depressa, meu amado, e seja como uma gazela ou como um cervo novo saltando sobre os montes, coberto de especiarias. Ou povo romântico, né? Estavam se mostrando que realmente esse livro mostra a ansiedade de um noivo e de uma noiva a se encontrar, estão apaixonados, assim como nós anseiamos encontrar com o Senhor Jesus. Acabamos Cantares, esse livro super romântico, que a gente dá risada, porque hoje o nosso contexto, né? Se alguém falar que meus dentes parecem um monte de cabra, eu não vou entender nada. Mas você vê que eles se admiravam, que eles tinham essa admiração pelo outro, que é muito importante. E agora vamos dar um início aos profetas. Começamos pelos profetas maiores. Por que é maior? Por que tem profeta maior, profeta menor? Pela quantidade de que está escrito sobre eles, quantidade de tamanho dos livros, quanto que eles falaram. Isaías, olha, Isaías é um enorme. Isaías, salvo engano, são 66, é isso mesmo, 66 capítulos. Meu Deus, vamos ficar uns 3 dias lendo Isaías 4, né? Mas, o que acontece? Isaías, ele foi um profeta que profetizou no reinado de mais de um rei. Então, Isaías, o nome dele significa o Senhor é a salvação. Profetizou mais ou menos em 1473 anos antes de Cristo. Contém 66 capítulos, é o 23º livro da Bíblia. 23º, vocês têm noção? Tanto de livro que nós já lemos? Já lemos 22, olha, glória a Deus. As palavras-chave do livro de Isaías são a sensibilidade à voz do Espírito Santo, a convicção, a dedicação e a verdade. Ele exortou e confrontou, consolou e consolidou a palavra de Deus e o fruto fundamentado na vinda do Messias. Profetizou o nascimento do ministério, o ministério e a morte, a ressurreição de Cristo.
Isaías foi profeta em Jerusalém por cerca de 40 anos. Durante o reinado do rei Uzias, do Jotão, do Acás e do Ezequias, e Manassés no reino de Judá ao sul. Então, Uzias, Jotão, Acás era do reino norte, tá? E Manassés... Uzias, Jotão, Acás e Manassés do reino de Judá. O reino ao sul, tá? Então, nós vamos ver Isaías, que vai pregar o reino messiânico de Cristo, né? Ele é o profeta que lembra do Ezequias, que Deus deu mais um tempo de vida para ele. Então, é sobre isso, gente. E depois ele fala também sobre o exílio da Babilônia, etc, etc. Então, vamos lá. Nós temos até o capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até o 7 mesmo. Até o 7 de Isaías. Vamos ler 7 capítulos. Exortação e ameaças. Vamos lá. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento do meu povo. Não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram dos santos de Israel, voltaram para trás. Por que sereis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Nossa, a gente sai de uma coisa romântica e vem para essa porque não é uma linha do tempo cronológica aqui, tá? Então aqui ele já tá falando que o povo tá todo fora dos propósitos de Deus. Ele fala assim, ó, se o Senhor dos Exércitos, no versículo 9, se o Senhor dos Exércitos não deixar algum remanescente, já como Sodoma, seríamos a semelhança a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Está comparando ele com aquele povo pervertido. De que me serve a mim multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo mais com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar em meus átrios? Então, ele está falando que seria que é lá na frente a obra de Jesus, tá bom? Sobre arrependimento, né? Sobre o alcance do arrependimento. Por que ele está falando? Por que adianta, né? Para que serve esse monte de sacrifícios? Olha o 15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das casas das viúvas. Ó, 18. Vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Olha, ele está falando aqui de redenção. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres e ouvirdes, comerei o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada,
porque a boca do Senhor disse: como se fez prostituta na cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escória, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrão. Cada um deles ama o suborno e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles causa das viúvas. Você vê que o povo está totalmente fora do propósito do Senhor. Voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias e tirar-te-ei toda a impureza e te restituirei os teus juízes como eram dantes e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça. Sião será remida com juízo e e os que voltam para ela com justiça. Então aqui vai ser difícil tirar as escórias, né? Mas o Senhor vai trazer restituição. É isso que ele quer dizer. Olha o finalzinho aqui do 31. E o forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Então, é o Senhor falando através do profeta Isaías. Agora ele fala do capítulo 2 sobre a glória futura do verdadeiro Israel, juízos preparatórios, o dia do Senhor e a purificação de Jerusalém. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Olha a visão que ele teve. E acontecerá nos últimos dias que firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão e ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e os andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Olha isso, o futuro rei de Israel. Quem é esse, gente? É Jesus Cristo. Ao 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são açougueiros como os filisteus, e se associaram aos filhos estranhos. Olha como o povo está fora do propósito. Eles encheram-se dos costumes do povo lá, dos Oriente, são açougueiros. Lembra que os filisteus eram maus, matavam todos, e associaram os filhos estranhos. Então ele está falando, esse povo está copiando aqui tudo. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram seus dedos. Olha o 11. Os olhos altivos do homem estão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todos que exalta, para que seja abatido. Olha o 17. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez do varão se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Eis que esse dia vai chegar, tá? Olha o capítulo 3, como ele fala. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água. O valente, o soldado, e o juiz, o profeta, e o adivinho, e o ancião, o capitão de 50, o respeitável conselheiro, e o sábio entre os artífices, e o eloquente. E dar-lhe-eis jovens por príncipe, e crianças governarão sobre ele. E o povo será oprimido, e um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Eita, olha a parte difícil aqui. Olha o versículo 11. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque compensa das suas mãos se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo.
Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das suas veredas. Olha que eles perdem totalmente o rumo, perdem realmente a direção. É uma pena, né? Mas o cativeiro, ele aconteceu, porque isso aqui é antes tá profetizando o cativeiro. Olha o 16. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares imprudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascabelando com os pés. Então Deus está falando que vai derrubar essa imponência, porque é desnecessário isso, né? Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas e as luetas, os pendentes e as manilhas, as vestes resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços, e as cadeias e as caixinhas de perfume e arrecadadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, as vestes de festa e os mantes, e as coifas e os alfinetes. Nossa, tira tudo, gente. O espelho e as capinhas do linho finíssimo, e as toucas e os véus. E será que em um lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e lugar de veste larga, cicílio, e queimadura em lugar de formosura. Meu Deus! Teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja, e as portas da cidade gemerão, e se carpirão, e ela se assentará no chão, desolada. Gente, é uma profecia muito forte. E verdade, aconteceu. Se a gente imaginar essas cenas aqui, onde elas vão perdendo tudo, os homens morrendo, isso tudo acontecia realmente, como a gente tem visto, né? A gente tem visto coisas aí que só a misericórdia do Senhor. Então, é triste, mas mediante das profecias desse nível, o povo ainda não se consertava. Deus sempre alertava Israel e eles ainda não se consertavam. Olha o capítulo 4. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que tiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor levar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante e de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Capítulo 5. A parábola da vinha e sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Então, essa fertilidade aqui, gente, esse outeiro fértil, é aquela mesma fertilidade do Salmo 133 que a gente fala, tá bom? E a cercou e a limpou das pedras e plantou de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre. Também construiu nela um lagar e esperava que dessas uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Quem mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando que eu dessas uvas boas venha produzir as bravas, ele está falando assim, eu fiz tudo que eu podia,
eu cuidei e agora a culpa é minha, né? Se eu plantei, eu cuidei e deu uvas bravas e não as uvas boas, então a culpa não é minha, eu fiz tudo. Agora, pois, vos farei saber que hei de fazer a minha vinha, tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisado. Então, agora aqui ele está profetizando sobre o cativeiro, tá? É porque é uma linguagem que é diferente, mas isso é ele profetizando do cativeiro. Agora, pois, vos farei saber que... Porque ele fala, eu plantei, tudo certo, era para dar bom e deu ruim. E a culpa não é minha, porque eu fiz minha parte, vocês que não fizeram a sua. Aí agora farei que hei de fazer a minha vinha, tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Lembra do cativeiro? Derribarei a sua parede para que seja pisada, e tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuvas sobre ela. Olha Deus falando que não vai permitir. Oh, meu Deus! Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui a opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam na casa, ai que ajuntam casa a casa, reúne herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como os únicos moradores no meio da terra. Olha o versículo 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão secará de sede. Que profecia puxada, né? Ai dos que puxam pela iniquidade, versículo 18, com cordas de vaidade pelo pecado, como se fossem cordas de carro. Olha o tamanho do engano. Olha o 20. Ai do mal que chamam bem, e o bem do mal, e o bem de mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai daquele que distorce a realidade. Ai dos que são sábios e dos próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes, e ao justo negam justiça. A gente, ai desse povo todinho. E ele continua falando, né? Olha o 30, versículo 30. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar, e se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Olha quando Isaías é escolhido, consagrado a profeta. Está aqui no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, você está vendo que não é ordem cronológica. Ali o Senhor estava profetizando, e aqui eles vão contar como que foi a escolha e a consagração do profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha só, ele está falando assim, ó, daquele dia eu tive uma experiência com Deus. Essa visão aqui não é uma visão simples. E os umbrais da porta se moveram como a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E olha que reconhecimento que ele tem, olha que arrependimento, fala: ai meu Deus, eu não sou digno disso. Ai, né? Ele percebe ali que ele tá fazendo assim uma autoanálise do que ele reconhece ali as suas fraquezas. Na verdade é isso. 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como tenaz.
Olha aqui, ele purificando, vai ser purificado os lábios dele, ó. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Purificado está o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-te a mim. Envia-me a mim. Olha isso, ele pediu, então me envia. Ele está contando essa experiência aqui, o dia que ele é consagrado a profeta. Olha que experiência. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o teu coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e converter-se-á e ser sarado. A ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todos. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois que lhe desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será firmeza dela. Que experiência, né? No capítulo 7 vem falando de profecias contra Israel e a Síria. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu seu coração e o coração do seu povo, como se mover as árvores dos bosques com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazube saí ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. E disse-lhe: acautela-te, aquieta-te, aquieta-te. Não temas, nem te desanime o teu coração por causa destes 2 pecados de tições fumegantes, por causa do ardor da sua ira e de Rezim da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Relias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio do filho de Tabeal. Nossa, só um instante. Só um minutinho, gente. Preciso conferir aqui essa data aqui. Acho que eu pesquisei. Vamos ver se é esse aqui. Não. É esse aqui, tá certo. Estou certa. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim, e dentro desses 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede para ti o Senhor teu Deus um sinal. Pede ou embaixo das profundezas ou em cima das alturas. Acás, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos é
afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também o meu Deus. E agora vem a profecia messiânica, ele vai falar, ó, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco, tá? Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que se te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia que Efraim se separou de Judá, que é o cativeiro, tá? Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam sobre a terra da Síria. E virão e pousarão todas no vales dos desertos, e nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todas as florestas. Naquele dia refará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto como o rei da Síria, a cabeça e o cabelo dos pés, e até a barba totalmente tirará. Então ele fala que são coisas, olha quando ele fala das abelhas, são pequenas coisas, mas vão causar grandes danos aqui. E sucederá naquele dia que alguém criará uma vaca e 2 ovelhas, e acontecerá que, por causa da abundância do leite que hão de dar, comerá manteiga, e manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto do meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar e em que houver 1000 vides, no valor de 1000 moedas e de prata, será para sarças e para espinheiros. Com arcos e flechas se encherá nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra, e também a todos os montes que costumavam cavar com enxadas, e não irá, por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para mandarem para lá os bois, para serem pisados pelas ovelhas. Eita! Então nós vimos aqui que Isaías está profetizando o cativeiro, mas ele também profetiza sobre aquele que nascerá da virgem, que ele fala sobre uma virgem conceberá e dá à luz a um filho, será o seu nome Emanuel. E hoje nós lemos até aqui capítulo 7 de Isaías, e amanhã vamos dar prosseguimento, tem muita coisa aqui, muita profecia de Isaías sobre Israel. É tão interessante, né? Porque ele avisa os reis, avisa o povo, e o povo continua nessa vida bagunçada. E hoje não é diferente, né? Nós vivemos nessa mesma forma. A gente Deus fala, e o povo ainda se mantém fora dos seus propósitos. Mas é isso. Começamos os profetas maiores, agora a gente estava noutra vibe, conhecemos Salomão e tal. Vimos os livros de sabedoria, né? Provérbios, Eclesiásticos, e vimos também Cantares. E agora voltamos para todo aquele contexto histórico, onde nós já falamos sobre os reis, e agora nós vamos falar sobre os profetas que alertavam os reis, orientavam o povo naquela época. Então, começamos por Isaías, que fala a vários reis, né? Isaías tem um tempo ali de 40 anos como profeta nesses reinados. Muito obrigada a você que ficou aqui até agora. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, dando continuidade ao livro de Isaías, esse profeta messiânico, né? Ele fala sobre o nascimento de Jesus. Tá bom? Muito obrigada e até amanhã, gente, se Deus quiser.